Boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor Daniel. Eu estou com a tutoria, né, de enfermagem em pacientes críticos e a gente vai abordar alguns temas aqui. Acredito eu que já tenho trabalhado alguns temas em sala, mas a gente, como é tutoria, a gente vai trabalhar uma parte bem resumida de toda a disciplina aqui, nesse primeiro momento, tá? Lembrando que aqui é uma parte de tutoria, onde eu vou tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, a gente vai bater um papo, conversar, tirar as dúvidas que vocês já têm, na medida do possível, logicamente. Então, quando a gente fala de pacientes críticos, eu estou falando de um estado crítico do paciente, onde vocês vão estar inseridos, principalmente os técnicos de enfermagem, inseridos em cuidados com esse paciente, desde o cuidado intensivo em prol da restauração da saúde desse paciente, quanto no estágio terminal de vida desse indivíduo. Então, a gente tem que ter alguns critérios para fazer essa admissão. Então, quem faz a admissão? O enfermeiro, juntamente com a sua equipe. O enfermeiro que faz essa recepção com esse paciente. Mas a gente fala o termo cliente, né? A gente não usa tanto paciente, porque hoje em dia a gente usa o termo mais cliente. Então, sempre vai retratar paciente, cliente, paciente, cliente, tá? Então, nesse contexto, a UTI é um setor, gente, acho que já abordaram alguns temas com vocês, mas é um setor que antigamente a gente tinha em mente que era um local obscuro, um local de morte, um local pesado, é um clima muito pesado, todo mundo tinha medo, falava de UTI, todo mundo já tinha medo, agora foi para UTI, já retratava o quê? UTI era sinônimo de morte, só que hoje não é, UTI é sinônimo de vida, a gente está lutando contra a morte e a favor da vida. Então, a gente tem que tirar isso das nossas mentes. E trato isso sempre com vocês e sempre com os meus alunos em si. Acredito que eu vou ter a oportunidade de estar em sala com vocês também. Mas aqui eu vou abordar alguns pontos para a gente adentrar um pouquinho mais a profundo nesse conteúdo. Então, quais são os critérios para levar em consideração a admissão desse paciente lá na UTI? São pacientes de grave ou risco iminente de morte, com probabilidade de sobrevida e recuperação, principalmente. São pacientes que têm um prognóstico negativo e, em contrapartida, a gente tem que tentar lutar contra esse prognóstico negativo. A gente quer tornar ele um prognóstico positivo. O que seria esse prognóstico? Não sei, acredito eu que já estão todo mundo adentrado nesse assunto. O prognóstico é o que eu espero da patologia com o paciente. Ou seja, se o prognóstico dele é ruim, o prognóstico dele automaticamente, o quadro clínico dele é um quadro bem crítico. Então, o paciente tem um risco muito grande de vir a óbito, então de vir a complicações. Então, nossa intenção é fazer o quê? Restaurar a saúde desse indivíduo, recuperar a saúde desse indivíduo, ok? Lembrando que saúde não é só a ausência da doença, tem outros fatores que adentram nesse conceito de saúde. Então, na UTI, a gente vai tratar pacientes que têm um potencial de doador de órgãos. Teve uma morte encefálica, todo mundo já sabe o que poderia ser a morte encefálica, que é o único órgão que a gente não consegue revigorar ele, ou seja, ele não consegue se restaurar novamente. Uma vez lesionada, essa lesão considerada como morte, acabou. A gente não consegue revitalizar ela novamente. Então, o paciente com morte encefálica, automaticamente ela vai para a UTI e na UTI ela fica ali com todos os aparelhos possíveis para manter os demais órgãos vitais e um possível transplante posteriormente, tá? Então, na UTI, eles vão trabalhar com o quê? Com bombas de infusão, com medicações vasoativas, vasopressivas, vasodilatadoras, vão trabalhar com ventilação mecânica, vão trabalhar com intubação orotraqueal, com aspiração orotraqueal, com sondas de N espécies, com colostomia, com gastrostomia, jejunostomia. Então, são um paciente anasarcado, que tem uma probabilidade muito grande de vir um anasarco no paciente. A gente também vai trabalhar com algumas complicações respiratórias. Então, em situações que vocês vão trabalhar. Então, nós, enfermagem, trabalhamos com ele. Então, a gente precisa entender todo esse processo, desse processo saúde e doença, para a gente poder compreender o cuidado nosso de enfermagem e a nossa inserção, principalmente, né? Então, aqui, meninos,
Quais são os critérios para fazer essa admissão e a alta desse paciente? Então, aqui a gente vai fazer, em primeiro momento, um paralelo, admissão e alta. Então, se ele estava com alguma patologia cardiovascular, se melhorou, é um paciente sugestivo ao quê? Uma alta. Se estava com patologia respiratória, melhorou, teve um prognóstico positivo, automaticamente ele é sugestivo a uma alta. Ah, não é só melhorou não, tá, gente? Melhorou, teve alta, não. Tem alguns critérios que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, quais são as patologias consideráveis, né, de paciente indicado à UTI? Todo mundo sabe que é um angina instável de alto risco, ou seja, a famosa dor precordial, que o povo fala, eu estou com uma dor no peito, ai, meu coração está doendo. Não, é aquela pressão devido a algum quadro isquêmico hemorrágico naquela estrutura, né? Todo mundo sabe a diferença aí. E esse paciente tem um risco muito grande de vir uma parada cardiorrespiratória, algumas complicações cardiovasculares. Então, já tem que ter em mente esses critérios. Paciente com infarto agudo do miocárdio identificado, ou seja, o que seria esse infarto agudo do miocárdio? O nome já fala, infarto e miocárdio. O que seria miocárdio? A musculatura cardíaca. Lembra da divisão anatômica da musculatura cardíaca? Que ela tem essa divisão entre pericárdio, miocárdio e endocárdio. Então, a musculatura miocárdia, que é a do meio, ela é responsável pelas contrações dos ventrículos, onde a gente consegue jorrar sangue tanto para o corpo quanto para o pulmão, para fazer hematose. Então, o paciente que teve um infarto agudo, ou seja, as artérias coronarianas sofreram alguma obstrução, deixou de levar oxigênio para aquela musculatura, ela fica deficiente. A gente chama de isquemia. Faltou oxigênio, faltou isquemia. Tem um quadro de isquemia ali. E, ao contrapartida, há algumas complicações patológicas. Então, esse paciente, cardiovascular principalmente, então esse paciente aqui é sugestivo de uma UTI. Por quê? Até que se identifique, até que tenha um diagnóstico fechado, vai ter algumas medicações de intervenção, esse paciente talvez ele possa vir uma parada cardiorrespiratória, automaticamente ele vai ter, provavelmente pode ser entubado, e aí vir aquela complicação toda. Então, eu estou falando de N situações. Não quer dizer que o paciente infartado, ele já vai direto para a UTI, vai direto para um tubo, não. Estou falando que são complicações que uma coisa vai levando a outra. Esse paciente que vai ficar na UTI com algumas medicações, para poder fazer alguns anticoagulantes, né, provavelmente, para poder deixar esse sangue mais fluidificado e reduzir esse quadro de isquemia, até que consiga fazer intervenção ou cirúrgica ou não, tá? Nós temos diversos tipos de choque. O que seria esse choque? Um choque séptico, choque hemorrágico, um choque neurogênico, nós temos diversos tipos de choque. Choque hipovolêmico, então nós temos vários tipos de choque. E quem vai trabalhar em cima deles? Nós, enfermagem, também somos inseridos. Nós somos inseridos em relação ao cuidado, tá, meninos? Então, desde a medicação, a preparo da medicação, o recebimento da prescrição, até o cuidado básico, que é a higienização corporal desse indivíduo. Então, esses cuidados é nós da enfermagem que iremos fazer. Então, quando eu falo de choque, eu estou falando de algum distúrbio fisiológico, tem algum fator que vai influenciar nesse choque. Eu tenho um choque cardiovascular, cardiogênico, eu tenho um choque séptico, eu tenho um choque neurológico, eu tenho um choque hemorrágico, eu tenho um choque hipovolêmico. Então, vocês estão vendo que tem vários tipos de choque. Eu preciso identificar todos eles? Sim. Nessa disciplina de vocês, vão conseguir discutir esses pontos em relação ao choque, tá bom? Então, aqui estou colocando só alguns critérios de admissão e de alta desse paciente de vocês. As arritmias complexas. O que seriam essas arritmias? Eu estou falando de arritmia, estou falando de ritmo cardíaco, arritmia, irregularidade dessas contrações cardíacas. Então, o paciente está com taque cardíaco, ou então ele está bradicárdico, o paciente sugestivo a uma parada cardiorrespiratória, automaticamente ele vai lá para a UTI para fazer uso de algumas drogas, algumas medicações, para normalizar esses ritmos. Ele pode entrar num quadro de fibrilação devido ao infarto agudo, ou ele pode entrar num quadro de arritmia atroventricular devido a um choque séptico, um choque cardiogênico. Então, são N situações que podem levar nesse choque, nessas arritmias e choque. Um paciente chegou num pico de hipertensão. O que seria hipertensão?
aumento da pressão arterial. E o que seria a pressão arterial? Todo mundo tem em mente o que é essa pressão arterial? A pressão do sangue exercida na parede das artérias. Então, se tem um excesso de pressão exercendo na parede, provavelmente pode surgir algum infarto. Esse paciente pode chegar num quadro de acidente vascular. Então, nós temos N situações que levam num quadro de hipertensão. Uma gestante, ela pode evoluir para um quadro de eclâmpsia devido à pressão arterial. Então, essas condições levam o paciente sugestivo a uma UTI. Então, lembre-se, a UTI é porque a gente tem uma monitorização 24 horas, eu tenho um cuidado mais intenso, um cuidado mais rigoroso com esse paciente. Por isso que a UTI, ela tem uma demanda maior, eu tenho alguns critérios para levar esse paciente para a UTI, não quer dizer que os demais setores, a gente não tem que ter esse olhar mais atento, esse olhar mais aguçado, não. Ali é um paciente que se enquadra num quadro de urgência, que ele pode esperar, o quadro patológico dele é grave, mas ele pode esperar em comparado a um quadro de emergência, que é algo imediato, tem que intervir naquele momento, ok? Então, aqui são alguns critérios que vão indicar esse paciente para a UTI. Recuperação pós-parada, ou seja, o paciente chegou, vamos lá, um infarto agudo do miocárdio, teve uma parada cardiorrespiratória, teve aquela bomba de medicações infundida nele, ou seja, noradrenalina, dopamina, teve uma descarga elétrica. Então, tivemos várias situações com esse paciente. Ele teve um quadro de hipotensão, teve que fazer uma reposição volêmica imediata, então esse paciente está um quadro muito severo, um quadro muito crítico. Por mais que ele teve um infarto, conseguiu reverter, teve uma parada, conseguiu reverter, mas esse paciente tem que ser sugestivo a uma UTI. Por quê? Unidade de tratamento intensivo, onde a gente vai ficar um pouco mais atento a alguns sinais e sintomas com esse paciente. Por quê? Acabou de sair de uma parada cardiorrespiratória, acabou de fazer uma reversão dela. Esse paciente pode evoluir de novo para uma parada? Pode. Então, tem que ficar bem atento e ficar aguçado com esse paciente. E algumas complicações cardiorrespiratórias, ou então respiratórias em si. Quando eu estou falando de cardiorrespiratória, então é parada cardiorrespiratória. E também temos algumas complicações respiratórias. Quais são elas? Insuficiência respiratória aguda. O que é uma insuficiência respiratória aguda? Um paciente que tem alguma dificuldade respiratória, ou seja, do nada surgiu essa insuficiência respiratória. Vamos lá, um paciente está com edema de pulmão e não sabia. Um paciente que está com uma pneumonia. É um paciente que tem alergia a alguma medicação e não sabia, fez o uso dessa medicação ou de alimento e teve um edema de glote, teve alguma complicação, vai direto para a UTI. Embolia pulmonar, êmbolos, ou alguns coágulos que vão alojar no pulmão, nos alvéolos e obstruir essa comunicação. Então, pode ser um paciente sugestivo à UTI. E nós temos também algumas fisioterapia respiratória intensiva, que essas terapias, elas são feitas lá na UTI. Então, esse paciente também é sugestivo de internação lá na UTI, admissão na UTI. Hemoptíase e entre outras complicações respiratórias. Aqui são só algumas. Por que essas complicações? Talvez o paciente chegou para vocês lá na clínica desaturando. Então, um paciente que não tem nenhum um diagnóstico conclusivo, um diagnóstico fechado, e começou a ter uma evolução, um prognóstico negativo. Esse paciente chegou saturando 95% de oxigênio no sangue, vai começar a cair 92%, 90%, esse paciente já estava com catéter tipo óculos, evoluiu para uma máscara de Venturi, esse paciente não melhorou, vai para uma máscara não reinalante, o paciente corre com ele para a UTI, que esse paciente é sugestivo a uma intubação orotraqueal, aí é um cuidado mais intenso. Então, eu preciso entender esses processos evolutivos da patologia. E patologias neurológicas. São todas as patologias que podem afetar o sistema neurológico, ou seja, um coma, uma hipertensão intracraniana, desordem neuromusculares, convulsões, acidente vascular encefálico. E como eu avalio essas alterações?
Não sei se vocês já viram, mas vocês vão ouvir muito falar sobre a escala de Coma-Glasgow, onde a gente consegue fazer a avaliação neurológica desse paciente também. A gente faz a avaliação neurológica, avaliação motora e resposta verbal. São alguns parâmetros que a gente consegue avaliar, principalmente o neurológico desse indivíduo. Então, na UTI, a gente consegue trabalhar também e ver essa evolução da patologia. Então, vocês, acredito que eu já tiver passado algumas matérias, vão conseguir concatenar esses pontos de admissão na UTI. Então, essas que já foram a minha admissão, se teve a melhora do quadro, um prognóstico positivo, um prognóstico favorável para a alta, esse paciente, logo em seguida, vai embora. O paciente estava entubado. Teve uma extubação, que é diferente, tá, meninos? As pessoas falam muito errado. O paciente desentubou, que é uma palavra, é um vulgar, né? É o ditado vulgar das pessoas, mas não é. É extubação. Então, o paciente estava entubado, tirou o tubo e fez um processo de extubação, tá? Então, o paciente extubou, ele vai para uma ala semi-intensiva, que é dentro da UTI também, e fica tendo todos os cuidados possíveis lá, até realmente estabelecer a sua hemodinâmica e indicada uma clínica médica. E lá ele vai começar a ter esse retorno, né? Essa autocuidado positivo e provavelmente alta para casa. Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio, espero que estejam acompanhando todos esses critérios de admissão para a UTI. Temos outros critérios também, olha, então, tanto de critérios que a gente tem. A gente tem respiratório, cardiovascular, neurológico, patologias toxicológicas, como estabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória. Quando eu falo de hemodinâmica, meninos, eu estou falando da dinâmica do corpo. A gente entra um pouco lá na fisiologia. Se eu já sei os parâmetros normais, tudo que alterou está tendo uma instabilidade hemodinâmica. Ou seja, o pulmão não está conseguindo fazer hematose, automaticamente o sangue vai ficar um pouco mais pesado, mais desoxigenado. Automaticamente os rins também vai ter que trabalhar mais, porque tem muito carbono, tem muita toxina no corpo. Então já começa a ter uma desorganização hemodinâmica. Insuficiência respiratória devido a pelas patologias toxicológicas. E convulsões. Porque convulsões nada mais é que uma desordem das sinapses, né? Elas estão confusas, elas não conseguem fazer essa coordenação sinapse adequada. E gastrointestinais. Esses aqui são algumas patologias que não são patologias em si, né? Até então, a gente tem as patologias, mas a gente considera mais alguma alteração fisiológica. Perfuração esofágica, brigas, acidente, perfuração, isso aqui entre situações que pode levar nesse orifício. Hemorragia gastrointestinal complicada. Talvez a pessoa teve um autoextermínio, talvez a pessoa, devido a um alimento, engoliu alguma coisa mais rígida, sólida, perfurou o intestino, perfurou o estômago, aí começa a ter essa hemorragia digestiva, tanto ela alta quanto ela baixa. Qual que é a diferença de hemorragia alta e de hemorragia baixa? Hemorragia gastrointestinal alta e hemorragia gastrointestinal baixa. Característica de sangue, tanto nas fezes quanto em vômitos, e estruturas do estômago, esôfago e boca, de hemorragia digestiva alta. Estômago até o reto a gente considera como hemorragia baixa. Então a gente tem essas diferenças, tá? Como que eu identifico? Através das eliminações, que a gente consegue identificar qual a característica, se é baixa, se é alta, quais são os pontos sugestivos, né? Insuficiência hepática, ou seja, isso aqui estou falando de fígado. Então pode ser alguma cirrose, algum câncer, alguma neoplasia que a gente fala, N alterações. Quando a gente fala de insuficiência hepática, eu estou falando que o fígado não consegue mais ser eficiente em sua função. Qual que é a função do fígado? Além de metabolizar, ele é um fator metabólico, quanto produzir a bile,
para auxiliar no sistema digestivo e quanto nas eliminações. Então, nós temos algumas funções do fígado. Se qualquer alteração fisiológica desse órgão, e ele não conseguir reverter, a gente não conseguir identificar, automaticamente vai afetar vários outros órgãos, não é só um. Pancreatites graves, pancreatite, a inflamação de quem? Do pâncreas. Se o pâncreas está com algum distúrbio, o que o pâncreas produz, meninos? O pâncreas vai produzir insulina e glucagon. E outro fator, ele vai produzir o suco pancreático para auxiliar na quebra de quem? Dos carboidratos lá no intestino. Então, para poder facilitar essa absorção. Pegar esse carboidrato, transformar ele em açúcar e jogar no sangue. É praticamente essa a função dele. E o glucagon e a insulina são dois hormônios. Quando a gente fala de hormônio do sistema endócrino, a gente está falando que ele vai liberar suas substâncias na corrente sanguínea para fazer o quê? Acredito eu que vocês saibam, nada mais é que o pâncreas vai produzir insulina. A insulina é um fator primordial no sangue para nos dar energia, para produzir energia. Então, a insulina ela é como se fosse uma carreadora. Ela vai pegar essa glicose corrente no sangue e levar para dentro da célula para poder fazer a sua biotransformação em energia. Tem muita insulina no sangue, tem pouco glicose na corrente sanguínea. O que o pâncreas pensa? Vamos lá, pega aqui, glucagon, sai de mim. Ele vai produzir glucagon. Vamos embora, gente. Vamos trabalhar. Eles vão para onde? Para as nossas células, nossos órgãos, buscar quem? Glicose. Para trazer para dentro da célula para poder fazer a biotransformação. Então, a disfunção do pâncreas ela é muito importante. Se o pâncreas não produz ou não tem muita glicose, não tem insulina ou talvez não tenha glucagon, alguma deficiência a gente vai acabar sentindo. Ou seja, ele vai faltar energia. Aí onde é que entra o quadro de diabetes, tá? Então, pancreatite grave, ela pode evoluir para o quê? Para diabetes, pode ser crônica, como ela pode evoluir para N situações. Então, o pâncreas, além de produzir insulina, glucagon, ele ainda vai produzir o suco pancreático para fazer a quebra de carboidratos lá no sistema digestivo, para poder mandar para o fígado fazer esse processo metabólico e jogar na célula. Olha o tanto que é importante o pâncreas. Então, são algumas alterações que ela tem que ir para a UTI. Se ela não for para a UTI, automaticamente ela vai ter algumas complicações e esse paciente pode vir alguma perca muito significante, né, das suas funções, ok? Patologia endócrinas, como cetoacidose diabética complicada e crise adrenal instável. O que é isso, professor? Cetoacidose diabética. Cetoacidose, ou seja, tem muito ácido na corrente sanguínea. Tem muita insulina, ou tem muita glicose no sangue, está começando a ficar ácido. Tudo que é em excesso no sangue começa a ser ácido. O que seria, como que eu identificaria essa cetoacidose diabética? Primeiro quadro, meninos. Lá na UTI em si. Primeiro quadro, a gente vai começar a identificar pela glicemia capilar, o famoso destro, né, que a gente faz. Então, fez a glicemia capilar, deu alteração, eita, já começa. Quem que faz essa glicemia capilar? Nós, enfermagem. Aí, automaticamente, você vai ter que informar para o seu enfermeiro responsável ou até mesmo pelo médico responsável naquele momento e provavelmente esse médico vai pedir o quê? Uma gasometria arterial desse indivíduo. Para quê? Para poder certificar que você está entrando numa acidose ou não. Aí tem outros fatores que vai te avaliar. Por isso que é importante lá no UTI. Crise adrenal. Crise adrenal entra em situações. Todo mundo sabe que os rins, isso tem a ver lá com os rins, tá? Então, a gente já fica bem alerta a algumas características dessa crise adrenal. O que seria essa crise adrenal? Vamos lá relembrar a anatomia. Qual que é a função da glândula suprarrenal? Ela tem uma função primordial no corpo, para poder fazer o quê? Regulação da pressão arterial. Lembra? Então, essa glândula adrenal, ela fica
tem os rins, e acima dos rins eu vou ter uma glândula, formando um chapéuzinho dos rins. Eu falo que é um chapéuzinho. O rim está muito cansado, está no sol, ele põe um chapéuzinho para refrescar. Então, essa glândula adrenal, quando a pressão está muito baixa, a gente tem um sistema chamado renina, angina, aldosterona. O técnico de enfermagem precisa saber disso, gente? Precisa, é bom saber, isso é importante saber. A gente trabalha com saúde. Eu não posso ser tão robótico de fechar a minha viseira e focar, não, eu só posso fazer isso aqui. Minha ação é só prática, 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 prática. Não, eu preciso entender um pouco de teoria, sim. Então, o que é uma crise adrenal? Em situações, pode ter desde um cálculo renal a uma alteração na glândula suprarrenal, a gente pode dizer que é uma crise adrenal. Nós temos as glândulas suprarrenais reguladoras da pressão arterial. A pressão está muito alta, está muito baixa, ela ativa quem? Os seus hormônios, a renina, angina, aldosterona. Quem está inserido nesse contexto? Eu tenho inserção do sistema cardiovascular, sistema respiratório e renal. Eu preciso desses 3 órgãos, até o fígado entra nessa brincadeira. Eu preciso desses órgãos para poder a gente conseguir fazer essa reversão. Ou a gente faz uma vasodilatação, ou então faz uma vasoconstrição. Para poder regular essa pressão arterial. Então, são patologias que talvez na clínica médica eu não teria tanto suporte. Porque a clínica, a gente já fala que é clínica, já fechou um diagnóstico. Esse paciente está ali no processo de recuperação e vai ter dia de alta. Ou talvez ele pode ficar ali em observação se ele evoluir para UTI. Então, quem vai lidar com isso? Nós técnicos de enfermagem, nós enfermeiros, nós saúde, tá? Quando eu falo nós, eu falo todo mundo da saúde, porque é todo mundo inserido, é uma equipe multidisciplinar. Ok, meninos? Então, fiquem bem atentos em relação a essas alterações patológicas dos sistemas. Então, por isso que é importante saber da anatomia. Se eu sei da anatomia detalhadamente, eu vou automaticamente conseguir ter esse olhar humanizado, esse olhar atento às suas alterações. A UTI, hoje a gente trabalha um pouco mais voltado para um olhar mais humanizado, que antigamente, olha, que tem 12 anos só que eu trabalho na saúde. Há 10 anos atrás, a gente não tinha uma UTI humanizada. Então, quem entrava na UTI, a gente só sabia o quadro clínico do nosso paciente, nossos entes, através do telefone, ou talvez de longe. Não tinha esse contato humanizado, esse contato íntegro com o nosso paciente, ou o nosso familiar. Hoje não, hoje tem tudo mudado. Então, tem um estudo que comprova, não é só eu que estou falando, estudos comprovam, cientificamente comprovado, que um contato, inserção da família no tratamento do paciente em UTI, ele é fundamental para a sua recuperação. Lembre-se, ele está ali, talvez está em coma, seja em coma induzido ou não, mas ele está tendo suas funções internas íntegras, ou seja, o sistema nervoso dele está íntegro, porém ele está em coma, para poupar essas energias, mas ele consegue ouvir, consegue sentir, ele tem todas as funções íntegras ainda. Então, isso auxilia muito. Talvez ali uma palavra de carinho, de afeto, de proximidade, de uma pessoa próxima, de parente mesmo dela, isso ajuda muito na sua recuperação. Então, são cuidados que nós, profissionais de saúde, vamos estar inseridos, ok, meninos? Aqui, nós temos alguns critérios de admissão e alta ainda. Paciente pós-operado. Paciente geralmente que sai da UTI, meninos, praticamente, dependendo das patologias, dependendo da cirurgia, esse paciente já vai direto para a UTI. Aqui, tem até uma imagem do paciente com a sonda nasogástrica, está lá no estômago. Talvez aqui, provavelmente, é uma hemorragia, tá? Aí coloca esse balão aí para poder conter essa hemorragia. Cria pressão, então não deixa refluir, e essa pressão automaticamente faz uma vasoconstrição. Provavelmente essa é a intenção dela. O paciente pós-operatório, ele tem um suporte hemodinâmico, ou seja, da dinâmica fisiológica, suporte ventilatório, algumas alterações. Todo mundo sabe que o anestésico, com sedativo, quando a pessoa faz o uso desse sedativo, ele faz uma depressão respiratória, ou seja, a pressão interna ela é reduzida devido à musculatura, ela está relaxada, vasodilatada.
então ela cria essa depressão, então a pessoa não consegue respirar sozinha. Isso é o sistema simpático parasimpático, hein? Cuidados com fisioterapia, a gente vai estar inserido. Fisioterapia trabalha muito em relação à ventilação mecânica. Ventilação mecânica, aspiração orotraqueal, eles são inseridos. Algumas fisioterapias que é indicado para esse paciente, tem N fisioterapia respiratória, tá, meninos? E quando o paciente está tendo algumas alterações nas suas funções vitais. Lembre lá dos 5 valores, dos 5 sinais vitais. Eu tenho a pressão arterial, eu tenho a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e, por último, que a gente tem a dor, que eles são sinais vitais, sinais que você tem vida. Então, quando algum desses sinais dão alteração, esses critérios, ele leva em consideração sua admissão ou não. Quando o pulso, todo mundo sabe, né? Se esse paciente vai ter alta ou não. Quando o pulso dele tiver menor que 40, pulso nada mais é que a frequência cardíaca, tá, meninos? Então, se a frequência cardíaca dele deu menor que 40, esse paciente tem que ficar quieto ali. Então, é um paciente que não tem uma alta em si. Esse paciente vai ter que ser admitido lá na UTI, ou então permanecer. Ou então, inferior ou maior que 150, um paciente chegou numa ataque cardíaca, é um paciente que pode entrar numa parada cardíaca em muito pouco tempo, ou seja, um olhar bem atento. Então, pressão arterial sistólica, menor que 80 ou 20 milímetros de mercúrio, ou seja, com a pressão muito baixa. Se o paciente estiver com uma pressão sistólica, eu tenho a diastólica e eu tenho a sistólica. Aqui eu estou falando de quem? De 80 ou 20 sistólica. E a diastólica, maior que 120. Um paciente que está com pressão diastólica maior que 120, é um paciente que já fica com um olhar bem atento. Entre a sistólica e a diastólica, eu tenho que ficar sempre atento, logicamente, com as duas, mas eu fico com um olhar bem atento na diferença de uma para outra. Imagina se fosse o inverso, pressão arterial diastólica 120 e pressão sistólica 80, ou seja, está vindo muito mais sangue do que está bombeando sangue. O coração, a sistólica é o ato de jogar o sangue para fora do corpo. Ou para fora do corpo não, isso é hemorragia. Para fora desse órgão. Então, a diastólica é quando ele está recebendo sangue, é a menor pressão exercida pelo vaso. Então, ele jogou o sangue, menor pressão, e está começando a ter um relaxamento, pode estar tendo um regurgitamento. Então, um paciente que é sugestivo, provavelmente, em seguida, uma insuficiência cardíaca e evolui para uma parada cardíaca. Então, eu tenho que ficar sempre atento. São critérios que eu levo para não admissão ou então para não alta desse paciente. Frequência respiratória. Hoje tem literatura que briga em questão de valores. Aí você fica assim, professor, ensinou tal valor. Hoje a literatura preconiza que uma frequência respiratória de 12 frequências respiratórias até 20, ele considera normal. Acima de 20, pode ter alguma patologia, ou tem alguma disfunção, tem que ficar atento. Mas um paciente chegou para mim com taquipneia. O que é taquipneia? Aumento da frequência respiratória. Aqui um paciente para mim chegou com 35 respirações por minuto, movimentos respiratórios, hoje não é respiração, fala movimentos respiratórios, porque como eu verifico a respiração, meninos? Expansão torácicas. Eu consigo contar pela expansão torácica. Quantos movimentos respiratórios? Eu vou contar visualmente mesmo. Se tiver maior que 35, esse paciente está com alguma insuficiência, é um paciente que tem um quadro clínico muito aguçado, então ficar bem atento em relação a isso. É critérios de alta, ou se estiver menor, provavelmente esse paciente pode ter a sua alta, então permanecer lá no setor. E quem vai cuidar dele? Nós. Ok? Paciente que apresenta queimadura, menino, maior que 10% do corpo. A gente tem uma escala de avaliação em porcentagem em relação aos queimados. Então, se o paciente apresentou maior que 10% de queimadura no corpo, eu já tenho que ficar atento que esse paciente pode ir para a UTI. Por quê?
ele teve um desequilíbrio hidroeletrolíticos, ou seja, os líquidos intracelular e extracelular conseguiram ter um desequilíbrio, perdeu o líquido ali. Então, esse paciente tem que fazer uma reposição, ele tem que dar um cuidado mais atento, porque ele pode chegar num choque, então eu tenho que ficar bem atento a esse paciente. O paciente automaticamente de UTI. Ou seja, depende, vamos 10%, mas qual foi o local dessa queimadura? 10% de qual parte? Então, teve uma queimadura facial, comprometeu as vias respiratórias. Eita, então o paciente vai ter que ir para UTI. É um paciente que teve uma queimadura abdominal, que evoluiu para as partes íntimas, e abrangiu as nádegas, o reto. Então, o paciente muito atento, pode ter alguma hemorragia. Então, vamos pôr esse paciente na UTI. Quem que avalia esse paciente para ir para a UTI, meninos? Além do enfermeiro que faz a sua avaliação, o médico também está inserido, ele decreta, olha, vamos ter que ir para a UTI. O enfermeiro faz a sua anamnese, a sua avaliação, e na nossa avaliação a gente faz a indicação, né, de paciente para UTI. O que a gente faz? Informa para o médico, doutor, vamos lá avaliar esse paciente novamente comigo, porque eu acredito que esse paciente tem que ir para UTI, ok? Aí vai lá, o enfermeiro, o técnico e o médico. Faz essa avaliação e já automaticamente o enfermeiro já solicitou lá atrás uma vaga de UTI para esse paciente. O enfermeiro que é esperto, ele já age antes do médico pensar. Chegou ali, viu os sinais do paciente, viu alterações hemodinâmicas, o técnico também conseguiu fazer esse levantamento. Eu já corro, já ligo para o UTI, gente, provavelmente vou precisar de uma vaga, deixa uma vaga reservada aí, que eu estou com o paciente assim, quiloto. O médico já está vindo para avaliar. Em 10 minutos já te dou o retorno em relação ao leito ou não. Então, já deixa meio caminho andado, porque já é característica, já consegue visualizar um paciente que já vai para a UTI ou não. E aqui vocês estão vendo, meninos, nessa imagem aqui, os cuidados que nós teremos com esse paciente na UTI. Um apanhado de bomba, um paciente monitorizado, ele é todo monitorizado, então a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação e a temperatura desse paciente, ele é todo digital praticamente. Ele vai todo para o monitor multiparâmetro. Nesse monitor tem todos os valores que eu preciso. Então vai ter a pressão arterial média, que a gente chama de PAN, vai ter a pressão arterial, vai ter a frequência cardíaca, vai ter a temperatura e a saturação. Porque eu vou conectar todos esses cabos nesse monitor e vai me dar todos os valores. Então, eu consigo monitorar esse paciente 24 horas. Deu alguma alteração? A minha atitude, em primeiro momento, é o quê? Certificar que esses cabos estão corretamente conectados. Eu não vou simplesmente ver os valores e sair gritando e correndo no corredor, não. Eu faço o quê? Chego e checo se realmente estão instalados adequadamente. Olho se o oxímetro está instalado adequadamente. Porque paciente que está usando muitas drogas, porque essas drogas que elas vão agir no sistema nervoso central. Então, tem algumas drogas que são vasoativas ou vasopressivas, que elas vão fazer um processo de vasoconstrição. Então, vai fazer alguma alteração fisiológica nesse indivíduo, para manter os órgãos vivos, tá, meninos? Então, o que eles fazem? Saturação, se ele não estiver adequadamente posicionada, automaticamente pode dar algumas alterações de valores. Aí você fica assustado. Não, calma. Primeiro momento é certificar se esses dispositivos estão adequadamente instalados no paciente. E certifica novamente. Opa, não está. Então, vamos manual, checa bonitinho e passa para o médico. Essa é a atribuição da enfermagem, a atribuição do técnico de enfermagem. Passa para o enfermeiro passa para o médico. Ou se o médico é próximo, não tem nada a ver vocês passarem para o médico, porque a gente trabalha em parceria. A hierarquia, sim, tem alguns assuntos que pertencem só à equipe de enfermagem, que é diferente da equipe de saúde, tá? Equipe de enfermagem só é enfermeiro, técnico e auxiliar. Essa é a nossa equipe de enfermagem. E uma equipe de saúde, entre enfermeiro, médico, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, é uma equipe multidisciplinar, que vai estar inserida nesse paciente também, tá? Então, temos alguns assuntos que pertencem exclusivamente à enfermagem. E temos alguns assuntos que pertencem à equipe multidisciplinar. Qualquer alteração na medicação, qualquer alteração na alimentação, posicionamento desse paciente, temos algumas atribuições a mais aqui, que a gente vai, acredito que eu vou dar tempo de falar em algumas, que pertencem à equipe de enfermagem e à equipe de saúde. Eu preciso ter em mente o que é equipe de saúde e o que é equipe de enfermagem. E o que compete à equipe de saúde e o que compete à equipe de enfermagem.
ok? Então, aqui a gente falou vários pontos em relação à atribuição nossa de enfermagem numa unidade de tratamento intensivo, ok? Então, são alguns pontos que a gente vai trabalhar, são alguns pontos que a gente vai lidar. Provavelmente a nossa aula já está perto de acabar, tá? Se encerrar aqui, a gente vai começar o segundo tempo rapidinho, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e entendido esse processo de admissão e alta de uma unidade intensiva. Passei alguns pontos de patologias, de alterações, que vocês vão estar inseridos. Eu sempre gosto de trazer para a turma aquilo que eu vivi como técnico de enfermagem, aquilo que eu vivi como enfermeiro e vivo como enfermeiro. Isso para mim é muito importante, é grandioso, que eu consigo trazer as realidades que realmente o técnico vai ter que ser inserido, o técnico vai ter que trabalhar, ok? Então, preciso conhecer as drogas? Sim. Já deixo de mão aqui para vocês começarem a estudar em casa. Quais são as drogas vasoativas? Quais são as drogas vasopressivas? Então, eu tenho que ter em mente o que significa esses termos e quais são. Eu tenho drogas vasodilatadoras, a pressão está muito alta, eu tenho que reduzir essa pressão. O paciente está tendo a sua hemodinâmica controlada através de drogas, através de medicações, através de fármacos, né? Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber como funciona. Então, é muito importante vocês saberem disso, ok? Então, vamos para o nosso próximo passo. Espero eu que vocês tenham entendido, compreendido esse primeiro momento, porque lembre vocês que eu estou aqui hoje como tutor de vocês, neste primeiro momento. Quando retornar às aulas, provavelmente o professor de vocês vai retornar em sala de aula, de onde a gente parou aqui em si. Então, aqui, eu estou fazendo só um resumão acredito eu, de quase tudo que vocês já viram em sala de aula. Eu acho que vocês estão bem adiantados em relação a essa matéria, ok? Nutrição, meninos. Esses pacientes vão fazer nutrição na UTI? Vão. Como vai fazer essa nutrição? Primeira coisa que vocês precisam saber. O que é via enteral de parenteral? Por que eu estou falando isso? Que a gente consegue ver algumas dificuldades. Não estou falando de erros, estou falando de dificuldades. As dificuldades levam ao erro, ou então a dificuldade leva à perfeição. Por que a perfeição? Porque eu vou aprender, porque eu questiono, porque eu pergunto, eu não sei, eu tenho que perguntar. E as dificuldades, talvez a pessoa tenha receio de perguntar e não pergunta, vai lá e faz errado. E isso literalmente está errado. Se eu não sei, se eu não compreendo, se eu não lembro, na saúde eu não posso fazer coisas por insegurança, eu não posso fazer coisas por, não, vou fazer sim, se der certo, bem, se não der, não dá nada. Não dá, sim, dá, sempre vai dar uma coisinha no paciente. Isso é ruim e pode dar algumas alterações irreversíveis. Então, eu preciso ter em mente o que é parenteral e enteral. Parenteral são as vias de administração de medicamentos, ou seja, intramuscular, endovenosa, tudo que vai invadir a estrutura e vai infundir alguma substância. E enteral é aquilo que eu uso no meu sistema gastrointestinal. Então, não esqueçam, quando eu falar de enteral, eu estou falando de boca, esôfago, estômago, intestino e reto. Estou falando de toda a estrutura anatômica. Então, eu tenho a nutrição parenteral e eu tenho a nutrição enteral. Lembre-se, vocês, que o técnico de enfermagem ele está inserido nessa nutrição enteral, seja ela pela via oral, colocando na colherzinha e pondo na boca do nosso cliente, e quanto na sonda nasoenteral, o nasogástrico que a gente fala. Aquela sonda que fica no nariz, esôfago, estômago e talvez no intestino. Então, ou às vezes também pode ter a gastrostomia, que é um dispositivo que fica na parede do abdômen. É uma nova boca que está instalada na parede abdominal para fazer a nutrição desse paciente. Ou seja, tem alguma disfunção das vias digestivas superior, então vai fazer o quê? Uma gastrostomia, famosa GTT. Então, através dela, a gente faz todas as nutrições, seja ela metabólica, a nutrição de alimento, quanto medicamentoso. Então, vai ser tudo por aquele dispositivo, a gastrostomia.
está com a sonda nasointeral, ou seja, aquela sonda pelo nariz, medicação e alimentação vai ser feita por aquela sonda. Então, esse cuidado nosso de enfermagem. Qual é o cuidado nosso de enfermagem com essa sonda? Para que ela não possa vir a obstruir. Eu tenho um cuidado para ela não levar contaminação indesejada. Então, a manipulação ela é muito importante, é um cuidado nosso de enfermagem. Então, eu tenho que ficar sempre atento em relação a esses cuidados nossos de enfermagem com a nutrição. Então, olha, quando tiver com a sonda nasointeral, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, antes de fazer qualquer manipulação, se eu for fazer uma administração de alimento ou então de algum medicamento, primeiro passo, lavo as mãos, manipulo o procedimento em si, a preparação do procedimento, e quando eu for fazer o procedimento, eu tenho que lavar essa sonda primeiramente. Com o quê? Com 20 ml de água. Faço a administração da medicação, ou então instalo a alimentação interal desse paciente. Terminou, lavo novamente. Isso é um cuidado de enfermagem. O que é lavar? Pegar 20 ml de água filtrada e introduzir na sonda. Ok? Não esqueçam de dividir. O que é enteral, parenteral? Alimento tem que ir só na sonda nasoentérica, só no nariz, boca, esôfago e estômago. Não inventa de pegar a dieta e instalar no acesso venoso. Eu tenho uma dieta parenteral, mas essa dieta parenteral é um cuidado exclusivo do enfermeiro, porque ela tem um cuidado bem peculiar, porque são um alimento que já é praticamente... É como se eu esperasse a boca triturar, o estômago metabolizar, chegar no intestino e reduzir em minúsculas partículas de moléculas, né? E eu pegar elas colocadas na solução para injetar na veia. Estou dando ela prontinha, dando ela triturada, mastigada e metabolizada. Aí ela tem que só fazer o processo de absorção e excreção, mais nada. Então, essa é a manipulação exclusiva do enfermeiro, tá, meninos? Quando vocês verem lá, nutrição parenteral, está escrito lá, isso é um alimento, mas é exclusiva do enfermeiro. Então, vocês possam manipular, segundo a literatura, segundo o Corém nosso, não permite. É uma atribuição exclusiva do enfermeiro. A nutrição enteral, que é através da sonda nasoentérica, é a atribuição da enfermagem, ou seja, de todos nós. Não é só do técnico, mas do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, que pode manipular, ok? Porque é um procedimento não invasivo. É um invasivo limpo. Ele vai estar instalado lá no estômago, simplesmente ele vai substituir a trituração da boca para poder fazer essa absorção mais rápida, ok? Então, quando tiver na UTI, vocês vão deparar com muitos pacientes com essa nutrição. O paciente está com perca muscular de excesso, é um paciente que tem muito tempo que está lá na UTI, não consegue fazer a metabolização adequada, então vai começar a fazer essas reposição. Então, o que está mostrando para vocês a diferença de uma para a outra. Aqui fala sobre a dieta parenteral, que é manipulada extracorpórea, ou seja, extra o corpo. O corpo não metaboliza, o corpo não processa ela. A gente vai ter que manipular ela fora e infundir no acesso venoso. Então, isso aqui, quem manipula é o enfermeiro, tá, meninos? Como que vai ser inserida? Na prescrição nutricional já vai vir todas as informações, como a gente vai manipular essa dieta, como vai manipular a hidratação desse paciente. Porque todo paciente de UTI ele tem que ser hidratado. Ah, professor, mas não é só por soro fisiológico? Não. Soro fisiológico é uma coisa, tem uma ação no organismo, e a água tem outro fator. A água é para nutrir, é para poder hidratar as células, o corpo em si. Ele tem um papel fundamental. Eu não posso substituir nada por água. Por isso que na UTI a gente tem o famoso balanço hídrico. Tudo que é infundido no paciente e tudo que é eliminado, a gente faz essa anotação, a gente faz esse controle. Então, é muito importante. Vocês vão trabalhar com esse balanço hídrico também. Então, é um balanço hídrico que é atribuição de quem? Do técnico anotado, do enfermeiro fiscalizar e registrar e anotar essa conduta, ok, meninos? Eu vou encerrar aqui o nosso primeiro tempo e a gente vai voltar para o segundo tempo novamente, ok? Um abraço e até daqui a pouco.